Então, eu gostaria de fazer uma breve introdução para essa mesa da tarde, que é retomar um pouco o apelo do seminário, que tem a ver com a possibilidade de compartilhar subsídios antropológicos e jurídicos para a regulamentação do direito de consulta livre, prévia e informada para o Brasil. Hoje de manhã a gente teve uma mesa muito enriquecedora das experiências do Equador, Bolívia, Peru e Chile, talvez os países da região com experiências mais complexas, de avanços e retrocessos, contradições, mas muitos ganhos em termos de fortalecimento político, organizativo dos povos indígenas e também dos estados que têm aprendido nesse processo de diálogo e interlocução com os povos indígenas. Joênia Guapichana também vai ser nossa palestrante hoje à tarde. Então, chegou a hora de falar do Brasil. A gente meio que trocou a moderação das mesas. Hoje de manhã, para a mesa em espanhol, foi o Ricardo Verdun que moderou, e agora à tarde eu, em portunhol, vou moderar a mesa brasileira. Então, vamos dar a palavra para o doutor Carlos Marés. Pode pegar. E, infelizmente, nosso tempo no horário da tarde ficou realmente reduzido. Estamos começando praticamente 3 horas da tarde. Eu gostaria de, em princípio, propor aos palestrantes fazerem intervenções relativamente curtas, de uns 20 minutos. 20 minutos. E para ter a oportunidade de escutar os participantes na plateia, que hoje de manhã ficaram, depois de uma fila longa, sem conseguir fazer todas as manifestações, e o convite é a fazer um debate. Então, vou passar a palavra para o doutor Marés, e depois das apresentações, a gente vai fazer a rodada de perguntas, mas, inicialmente, vão ser os palestrantes que vão falar. Obrigada. Boa tarde. Hoje de manhã nós tivemos uma mesa extremamente rica e muito clara do ponto de vista do alcance e das possibilidades do que nós estamos chamando de consulta prévia. Muito obrigado. Mas eu gostaria de retomar da mesa de manhã algumas questões que são da essência do problema. Realmente a consulta prévia, ela, assim como está tratada, ou talvez não tenha outra forma de tratar, senão como um procedimento. Ela é procedimental. O direito moderno, ocidental, tem um gosto muito especial para os procedimentos. E tem um cuidado muito especial para o procedimento. A tal forma que não é demais a gente dizer que o procedimento mata o direito. Isto é, quando você tem um procedimento e tudo vai em cima do procedimento, ele tem a capacidade de esconder as possibilidades do direito material que está nele submerso. Para o direito ocidental, isso é muito claro. Se o devedor tem a sorte de que o cobrador, o credor, não tenha um documento provando o crédito, a realidade do débito não existe. O que a gente sempre ouve dizer assim: o que não está no processo, não está no mundo. Então, o mundo moderno, o direito moderno, ele é processual. E, pelo processo, é capaz de matar o direito. Então, eu queria, e isso eu acho que já foi bem tratado na parte da manhã, de como os procedimentos acabam tendo uma interferência na materialidade muito forte. Então, eu queria começar a nossa conversa de hoje à tarde, e especialmente no Brasil, sobre a materialidade do que se vai consultar. E, ao dizer do que se vai consultar, se fala um pouco também de como se consulta. Veja o seguinte: a base da consulta, e esse hoje de manhã foi amplamente explorada, a base da necessidade da consulta é a autodeterminação dos povos indígenas,
quer dizer? Não está consultando alguém ou uma cidadania afetada ou uma parte da cidadania afetada. Está se consultando o outro que tem autodeterminação segundo seus próprios usos, costumes e tradições. Se assim é, nós estamos diante de uma nova realidade para os Estados nacionais. E essa nova realidade para os Estados nacionais implica numa revisão de velhos dogmas dos Estados nacionais. Entre eles, obviamente, o dogma da soberania. Pois bem, se nós estamos nesse caminho, nós estamos num caminho pantanoso e difícil. Porque esse, eu disse, o velho dogma, mas o velho dogma, por mais velho que seja, continua dogma. Então, bulir, mexer, intervir e riscar o cristal da soberania parece para os Estados nacionais um abuso exagerado para as populações indígenas. Entretanto, é isso que se reivindica. É disso que nós estamos falando. E se nós não tivermos clareza do que nós estamos falando, dificilmente nós vamos ter clareza na formulação do procedimento que o dará vida ou o dará morte. Então eu gostaria de falar um pouco de soberanias. Os Estados nacionais, ao construírem suas soberanias, construíram uma soberania extremamente cuidadosa, no sentido de que, teoricamente, a cidadania é uma cidadania interna ao seu território e impede a intromissão no território alheio. Portanto, cada país, assim chamado, cada Estado nacional, tem a sua soberania nacional. A relação entre soberanias, que ganha ocidentalmente o nome de diplomacia, é uma relação complicada. Não é uma relação fácil. É uma relação extremamente complicada. Mas ela deixa de ser complicada se não há interesses lindeiros, interesses ou conflitos lindeiros. E ela passa a ser uma mera relação comercial. Como relação comercial é muito mais fácil de tratar. Daí se trata por contrato, você arranja por contrato. Mas essa soberania, arrumada dessa forma no mundo ocidental, ganhou no final do século XX alguns problemas sérios. Antes é preciso dizer que essa soberania marcava, em relação aos povos indígenas, uma situação de absoluto poder dos estados sobre os povos indígenas. Os povos indígenas podiam fazer o que quisessem porque estava dentro da sua autonomia soberana. No final do século XX acontecem duas coisas que são curiosas para essa soberania. A primeira coisa, eu não estou pondo na ordem nem de importância, nem cronológica, mas a primeira coisa que eu vou falar é a nova soberania ambiental colocada no mundo. Tendo em vista a questão ambiental, as soberanias passaram a ser relativizadas. E principalmente, se nós tomamos algumas situações, principalmente de água e também de poluição atmosférica, nós vamos ver que há conflitos de soberania. Agora, muito claros. Todos nós nos lembramos o conflito entre Argentina e Uruguai em respeito à instalação de uma fábrica processadora de papel, fabricante de papel. E todos nós conhecemos também algumas relativizações de soberania que se fazem em acordos bilaterais para cuidado de rios. Nós temos exemplos, muitos exemplos na Europa, temos muitos exemplos, alguns exemplos na África, alguns exemplos na Ásia, mas eu acho que o paradigma hoje parece ser a Organização de Proteção do Rio Danúbio. Quando se protege, os países se juntam para proteger um rio, evidentemente eles têm que subordinar sua soberania aos interesses comuns. E as coisas só podem ser feitas em comum acordo. E, em geral, em comum acordo para o bem do rio.
é difícil conseguir que todos os países de uma bacia se integrem. Mesmo no Rio Danúbio, nós temos problemas. E a União Europeia acaba assumindo algumas posições lá. Bom, isso é só para dizer que, na verdade, é uma redução de soberania com a questão ambiental. Tem que haver uma redução de soberania. E há também na poluição atmosférica. Pois bem, na América Latina, e a característica da América Latina, e por isso ela se difere da cópia original, que é a Europa, na formação dos Estados Nacionais, é a existência de povos indígenas em praticamente todos os países. Povos indígenas que tiveram 500 anos de tentativa de assimilação, mas que mantiveram-se como íntegros dentro das suas culturas. Metido aí pelo meio, algumas coisas de construção latino-americana típica, como a Revolução Mexicana, a Revolução Boliviana da década de 50, e outras situações que fizeram a permanência dos Mapuches no Chile, a contrariedade dos Mapuches contra o Estado chileno, histórica, permanente, sem trégua praticamente, né? Todas as coisas conformam uma situação latino-americana bastante diferente daquelas soberanias que puderam ser colocadas nos países, nos Estados-nação europeus. Portanto, isso é uma coisa latente. Essas soberanias nacionais latino-americanas sempre foram problemáticas, porque elas tinham espaços territoriais onde não chegavam. Seja o território Mapuche no Chile, seja alguns territórios na Amazônia, sejam territórios do tipo comarcas do Panamá. Portanto, sempre teve essa soberania, sempre foi mais ou menos posta. No final do século XX, isso começa a se tornar explicitamente reestruturante para os Estados nacionais latino-americanos. Começam a se reestruturar, eu digo, se reestruturam porque se reconstitucionalizam. Os Estados nacionais latino-americanos, cujas constituições não são as mesmas constituições da Europa, no século XX, tem uma história constitucional diferente, mesmo no século XIX, mas no final do século XX são marcadamente diferentes, a ponto dos europeus olharem para a América Latina e dizerem assim, nós temos um novo constitucionalismo. Novo porque é só agora que eles estão vendo, né? Que havia uma realidade que a Constituição mal expressava e que não se via do ponto de vista da teoria constitucional europeia. As constituições do final do século XX no Brasil, no mundo, na América Latina, se propõem a reestruturar as sociedades nacionais, multiculturalmente, admitindo o multiculturalismo, admitindo? Às vezes a gente acha que está admitindo, né? Mas não é que esteja bem admitindo uma plurijuridicidade, uma jusdiversidade mais ou menos marcante, dependendo de país para país, colocada nas suas constituições. A brasileira de 88 é a primeira, algumas dessas, a brasileira de 88 é uma constituição que não está no gosto dos europeus, dos teóricos europeus do constitucionalismo, porque não é específica, não foi feito um congresso constituinte específico, então dizem, bom, essa não é tão democrática assim, vejam, preocupados com a forma e não com o conteúdo, mas no conteúdo a Constituição brasileira é a primeira dessa série que vai dizer, não, olha aqui, ó, os índios têm direito a ser índios. É muito pouco dizer isso, mas é muito bastante dizer isso. Porque ao dizer isso, na verdade, se diz que um povo pode ser povo dentro de um Estado nacional, está dizendo, obviamente, que ele tem autodeterminação. Todo povo tem autodeterminação, queiram ou não queiram os Estados nacionais. O povo tem autodeterminação. Se o Estado nacional aceita ou não, é outro problema. O problema pode levar até a guerra. Mas é outro problema. Existindo um povo, sendo povo, tem autodeterminação. Pode ser impedido de exercê-la, mas tem autodeterminação. Como a Constituição brasileira reconhece o direito da existência de povo, está reconhecendo implicitamente, sem o dizer, contra a vontade, inclusive, de alguns que escreveram a Constituição, a autodeterminação. Pois bem,
Da mesma forma, e aí as constituições, eu falei do Brasil, mas aí a lista de constituições que vem atrás, algumas, logo depois da brasileira, ao gosto dos processualistas constitucionalistas europeus, muito bem feitas, porque foram feitas agora com um congresso específico, congresso nomeado, eleito para fazer a Constituição, nada mais, portanto, exclusivo para a Constituição. Essas novas constituições, todas, seguidinho, todas elas, algumas até duraram um pouco, como é o caso da boliviana, que teve 2 seguidas, todas elas trazem essa marca latino-americana, que é a marca da existência de povos indígenas que têm direito à existência como povos. Então, a marca dessas constituições é os povos terem direito a ser povos, independente da comunhão nacional, fora da comunhão nacional, ao mesmo tempo que tem direitos dentro da comunhão nacional. Essa é a marca das constituições. Na marca dessas constituições, surge, portanto, que esta vontade indígena tem que ser expressa. Mas a vontade é autodeterminada também. Portanto, cada um diz como é que expressa a sua vontade. Não pode ser o outro dizer como é que essa vontade é expressada. Se nós estamos falando de autodeterminação, quem se autodetermina, determina como diz a sua autodeterminação. Porque senão não tem graça. Muito bem. Na relação entre povos, na relação entre estados, isso está muito claro. Porque os estados nacionais se organizam de determinada forma e tem uma constituição que dizem como é que se organizam. Portanto, nós sabemos que quem fala pelo Estado argentino é o governo argentino e as leis argentinas. Portanto, o Congresso autoriza o governo argentino a dizer tal coisas. E, portanto, a relação entre o Brasil e a Argentina para, por exemplo, tratar da Bacia do Prata e da Bacia do Paraná-Prata, é perfeitamente fácil de saber quem está falando com quem. Não é fácil de acertar. Aliás, não foi. Historicamente, não foi. Itaipu foi construído pelo Paraguai pelo Brasil contra a Argentina, contra a vontade da Argentina, contra o interesse da Argentina e ameaçando a Argentina. Não é? Então, as coisas não são tão simples assim, embora a gente saiba exatamente quem representa quem e o que faz cada um. Pois bem, portanto, a primeira coisa da consulta é saber quem se consulta. Que autodeterminação está sendo consultada? Se nós dizemos assim, e o problema aqui, como dizia o Vitor Toledo de manhã, as coisas são óbvias. Né? Nós só estamos falando de obviedade. Se tem uma autodeterminação lá, e o lado de cá vai fazer alguma coisa que prejudica ou altera, ou modifica, ou melhora aquela população do lado de lá, autodeterminada, tem que perguntar para aquela população se ela quer que faça isso ou não. E em que termos deve ser feito isso? Pois bem, isso é óbvio. É um óbvio que não é muito cumprido, não é? Nem nas relações internacionais. E eu repito, Paraguai e Brasil fizeram Itaipu, botando Buenos Aires sobre a ameaça de uma inundação, sem consultar a Argentina. Não só sem consultar a Argentina, sabendo que a Argentina não queria. Não é? Pois bem, então é um óbvio que não é tão cumprido. Não é? No caso, portanto, das nossas populações indígenas, latino-americanas, não só brasileiras, a primeira pergunta que se faz quando se vai fazer uma obra ou uma atividade ou qualquer coisa que possa influenciar na vida dessas pessoas, há que se perguntar para esse povo que é autodeterminado, como é que faz? Se pode fazer. Mas aí nós temos o primeiro problema. A quem perguntar? Porque não é apenas a pergunta feita singelamente a um representante, a uma pessoa, mas é a pergunta de resposta ao seu povo. E o povo se autodetermina como ele responde as perguntas. E se nós não conhecemos, como não conhecemos, a estrutura formal que o povo tem para responder as suas perguntas, nós já temos um primeiro problema seríssimo para responder, que é o problema dessa interlocução.
portanto, eu começo a ter desconfiança da consulta na escolha do meu interlocutor do outro lado. Porque esta consulta terá o risco de ser uma consulta meramente formal e não ir à essência, se o outro lado consultado não tem claramente exposta as suas formas de representação e representação coletiva. Pois bem, então nós temos um primeiro problema: quem consultar. O que consultar, mais ou menos nós sabemos. Nós, que eu digo, é os Estados nacionais. Os Estados nacionais, todos, ao proporem suas políticas públicas, seja de aumento da capacidade energética, seja desenvolvimento, o chamado desenvolvimento agrário, para distribuição de terra, uso da terra, e sabe o que está fazendo, sabe aonde quer chegar. Portanto, o que perguntar é muito mais fácil de saber. A dificuldade está a primeira em... A segunda é o contrário dessa. Vocês reparem que se nós estamos falando em autodeterminações, e estamos falando em soberanias internas, nós temos o lado contrário, ou seja, quando uma população se dá conta de que um programa, um projeto, uma ideia vai lhe causar problemas ou melhoria. E, portanto, necessita saber mais desse programa e desses projetos. Isso significa, quem dá início à consulta? Portanto, há que haver instrumentos capazes de que as populações tenham a capacidade de não só conhecer os projetos previamente, mas de solicitar, reclamar, exigir a consulta a partir da existência da ideia ou do projeto. E aí eu acho que mais uma vez eu me valho do Victor Toledo, que apresentou aquele quadro para nós hoje de manhã, o momento da possibilidade de intervenção. Quanto antes a intervenção se dá, pois mais fácil ou mais possível ela é. Depois da obra pronta, dificilmente se poderá parar o seu funcionamento. Não lhe serve de nada, porque ele não pode exercer a sua soberania. Sua soberania deve ser exercida. Então, nós dizemos assim, nós temos uma contradição, e nessa contradição, um povo que se vê afetado por uma coisa qualquer, para o bem ou para o mal, tem direito a dizer que não quer que isso seja feito. É simples isso? Isso é óbvio, mas, mais uma vez, não é simples. Não é simples porque nós estamos trabalhando do outro lado com outra soberania. E se nós colocarmos isso numa situação de relações soberanas entre dois países, se dá mais ou menos o mesmo. Nós abrimos um conflito. E aí temos que ter instâncias decisórias desse conflito. E essas instâncias decisórias, obviamente, só podem ser instâncias internacionais concertadas. Portanto, e resumindo agora para encerrar, porque você já ia me dar um pontapé, né, na canela? Não, já ia me cutucar aqui e dizer, já foi-se. Para encerrar, eu diria o seguinte: a lei procedimental, portanto, a lei ou o decreto, ou a norma que estabelece o procedimento da consulta prévia, tem que ter algumas bases fundamentais. A primeira base fundamental é de que nós estamos tratando com autodeterminações. E, portanto, tem que estar muito claro quem fala do outro lado. Eu não me lembro qual das pessoas que se manifestaram de manhã, que não foi da mesa, que disse assim, é preciso fazer a reunião na aldeia, e não na cidade próxima. Óbvio, tem que ouvir o povo, e não representantes escolhidos, sabe-se lá como. Então, isso é uma coisa fundamental. Quem é ouvido? A segunda coisa fundamental é a possibilidade, inclusive da sociedade civil brasileira, não indígena,
dizer se é a favor ou contra. As diversas posições internas da nossa sociedade têm que ser conhecidas pela sociedade indígena que está em disputa. Portanto, esta abertura democrática interna no Brasil é fundamental. E a outra coisa que é fundamental é a definição de instâncias de decisão em caso de não acerto amigável. Portanto, numa situação em que ou a população indígena ou o Estado, na verdade a população indígena, não concorda com aquela obra e diz que não pode ser feita, o razoável é que a decisão, se o Estado brasileiro não concorda com a não concordância, a decisão seja passada a uma instância internacional, que aí pode ser, inclusive, a Corte Interamericana, que não sei se teria capacidade de decidir nessas circunstâncias, porque elas pertencem aos Estados.